Este é o podcast Sobre um Dizer. Eu sou a Cauana Mestre. E eu sou a Licene Garcia. Somos psicanalistas e aqui conversamos sobre filmes, séries, literatura, coisas da vida. E claro, sempre com a psicanálise. O Sobre um Dizer, nossa iniciativa de transmissão da psicanálise de orientação lacaniana, uma vez propôs um minicurso que se chamava O que há para dizer sobre os homens ainda? Partimos com esse título do fato histórico de que quase todas as narrativas sobre o mundo são masculinas, escritas por homens. Mas, ao mesmo tempo, partimos também do enraizado pressuposto de que as mulheres falam muito, enquanto os homens têm poucas palavras. Nos últimos anos, os estudos culturais de gênero e também a psicanálise têm tentado quebrar esse paradigma, convidando os homens a quebrarem também o silêncio. A cultura tem produzido cada vez mais discussões sobre a experiência masculina. Como crescem os meninos? Que narrativas eles constroem para habitar o mundo e o laço social? Como aprendem a amar, a desejar? Que coordenadas encontram para as masculinidades? Sim, no plural. Não aceitamos mais a virilidade associada ao poder e à violência. Então, precisamos inventar novas estruturas para ela, sem jogá-la fora. Descartando a masculinidade, entregamos os meninos para os discursos totalitários, sempre muito bons em seduzir com respostas prontas. Podemos nos perguntar se seria possível construir novas formas de masculinidade, novas formas de ser homem, sem uma resposta hegemônica, como os discursos Red Pills e afins insistem em prometer, ao levarmos em conta que, assim como para as mulheres, não se nasce homem, torna-se. Somos carentes de um imaginário sobre a intimidade masculina, sobre amigos que se amem sem se agredir, sem fazer piada um do outro, sobre homens que se expressem sem constrangimento, sobre futebol, por exemplo, sem violência, ou rivalidade sem ódio. Todos nós somos responsáveis por isso e por dar aos meninos de hoje a chance de inventar outros mundos. E hoje nós temos a alegria de receber Ana Sharp, que é pedagoga, bacharel e licenciada em dança, especialista em neurociência, mãe e criadora do podcast Afiada. É uma alegria ter você hoje aqui com a gente, Ana. Muito obrigada, é uma alegria para mim também. Fiquei muito contente com o convite. É muito bom poder falar desse tema. Então, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada, viu? Então, para começar, né, nosso bate-papo, a gente vai fazer duas perguntinhas que eu acho que já dão início aí para a nossa conversa, né? Como que você decidiu trabalhar com educação, né? E fez da educação um ofício. E acho que aí já entra a segunda pergunta, né? Nós chegamos até você a partir do teu podcast, sobretudo por um episódio específico que é sobre, né, agora essa primeira temporada sobre a criação de meninos hoje e um episódio específico sobre meninos e futebol, né? Masculinidade e futebol. E a gente gostaria de saber como é que partiu, da onde surgiu essa ideia do podcast e por que você escolheu trabalhar justamente esse tema como a porta de entrada, né, para o teu trabalho. A educação é quase. Quando eu falo isso em voz alta, eu acho até meio piegas, mas eu sempre gostei desde sempre. E quando eu digo isso é porque é verdade mesmo. Eu gostava de brincar de escolinha e de professora de dança, antes de eu fazer dança. E eu gostava muito de estudar, e eu sempre fui uma criança que gostava muito da solidão, assim. Eu sempre fui mais solitária, gostava mais de silêncio, do meu quarto. E eu gostava muito de brincar de professora. Então eu tinha uma lousa e que eu gostava de estudar dando aula para as minhas bonecas. E eu brincava de professora de dança, eu criava danças, coreografias e tal. E eu falei, não, eu quero fazer dança com, sei lá, muito novinha. Eu comecei a fazer balé com 5 anos. E, e
eu sempre tive esse olhar apurado, assim, eu lembro de ir fazer aula de dança, não com 5 anos, óbvio, já mais velha, mas não só ficar preocupada em aprender dança, mas reparar como que as professoras ensinavam. E aí eu pensava às vezes, nossa, eu ensinaria isso diferente, eu faria diferente, na escola também. Eu tinha uma participação na escola muito de ser presidente do Grêmio, representante de sala e querer debater, vamos ensinar de tal jeito, fazer de tal jeito. Eu gostava muito de pensar sobre como a gente aprendia. E aí, quando eu tinha 16 anos, eu estava já fazendo balé há muitos anos, eu fazia um curso de formação para bailarina mesmo e tal, e me ligaram em casa, porque foi um dia que deu um chabu na escola, que não tinha nenhuma professora disponível. Uma professora tinha quebrado o pé, a outra estava doente, a outra não estava, precisava de alguém para dar uma aula para crianças pequenas. Eu morava muito perto, eu fazia aula há muitos anos, e me ligaram assim: você pode vir socorrer a gente agora? E eu lembro que eu fui saltitante, falando, sim, eu quero muito fazer isso, e fui. E quando eu dei aquela primeira aula com 16 anos, eu falei, é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. Demorou muito para elaborar o porquê dessa sensação, mas a dança tinha uma perspectiva muito forte de não, da maneira como eu aprendi, de ser uma coisa muito progressiva, de você primeiro aprender, 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 e lá no fim da linha você criar, ou você de fato dançar, ou ganhar o carimbinho de que agora você era uma artista e tal. E dando aula eu me senti muito artista, me senti criando dando aula, me senti muito mais conectada com os alunos de verdade do que eu me sentia no palco, por exemplo, quando eu recebi aplausos no final de uma apresentação. Então ali respondeu a uma necessidade minha de contato humano muito profunda e de um lugar de criação, porque eu sempre pensava isso, nossa, eu faria muito diferente nessa aula, e eu podia começar a experimentar as coisas que eu faria diferente, né? Então eu me senti muito mais artista e criadora dando aula do que sendo uma artista, uma bailarina, estudando dança e tal. E aí isso veio como uma escolha óbvia de vida, assim, né? Então, quando eu fui fazer faculdade de dança, fiquei muito na dúvida entre jornalismo, e aí isso vai ter a ver porque é um podcast hoje em dia, depois eu vou responder a segunda pergunta. Jornalismo e pedagogia, né? Eu fiquei nesse âmbito, porque a comunicação para mim também era algo que importava muito, que eu gostava muito de fazer, e a pedagogia por conta da aula, mas eu falei, não, eu quero estudar como é que se ensina dança. E aí eu fui fazer licenciatura em dança, tanto que na época foi uma escolha bem difícil, porque eu queria fazer Unicamp, morar fora, né, viver uma vida acadêmica de uma universidade pública. E na época a licenciatura em dança da Unicamp era muito pouco, a maioria eram matérias genéricas que você fazia na pedagogia e complementava como licenciatura. Hoje em dia não é mais assim. E tinha a universidade particular aqui em São Paulo, em Bimorumbi, que tinha um curso de dança primoroso naquela época. Hoje passou por um desmonte horroroso. E que tinha uma licenciatura voltada para dança muito bacana, assim. Tanto que as professoras que me deram aula na AMB são hoje todo o corpo docente da Unicamp. Então lá eu pude estudar e pensar como ensinar dança, como que se ensinava dança no mundo, né? Enfim, para além do bacharelado. E eu nunca mais parei de dar aula, assim, era realmente uma coisa que eu gostava. Depois eu fiz faculdade de pedagogia, né, trabalhei em muitos lugares, mas onde eu gosto de trabalhar é com dança na escola. Então eu trabalho numa escola que eu dou aula de dança na grade curricular obrigatória, e isso é muito legal, porque eu consigo trabalhar a partir do próprio pensamento do currículo da escola, com trabalhos interdisciplinares com outras matérias, né? Fazer essa relação da dança como de fato parte da experiência humana, do dia a dia, e vendo o quanto é importante para essas crianças poderem usar a dança como meio de expressão, um espaço de autoconhecimento, um espaço de realmente entrar em contato com a linguagem da dança como mais um tipo de saber. Então, eu nunca pensei em parar de dar aula, sabe? Foi sempre esse lugar de um profundo encantamento, que até hoje isso existe. Até hoje eu falo de dar aula com brilho no olho, até hoje eu dou aula com brilho no olho, mesmo muito cansada, porque cansa pra caramba, mas é o lugar que eu ainda acredito como um lugar muito potente de encontro entre as pessoas, ainda mais no mundo hoje em dia tão tecnológico, tão virtual, tão, né, com tantos desdobramentos e problemas. E o podcast, ele veio um pouco dessa vontade de me comunicar, que não era nunca essa vontade do Instagram, do vídeo do Instagram. Para mim é muito difícil essa coisa da criação de conteúdo e zero julgamento de valor. Acho que tem gente que faz isso primorosamente, eu que não consigo.
Tenho muita dificuldade de me expor em vídeo, né? Então, aparecer em vídeo, na época de canal no YouTube, quando começou a bombar, as pessoas falavam, mana, tem um canal no YouTube. Eu dizia, gente, vou ficar aparecendo naquela tela, nem pensar, não dava conta. E aí eu comecei a ter essa vontade. Algumas amigas começaram a ter os podcasts delas e me chamarem para participar, e eu fiz várias participações. Mas quando veio esse boom de novo de pensamento, de falar, precisamos educar os meninos, que aconteceu recentemente, né? Por conta desse boom de violências e do movimento Red Pill ganhando a dimensão que ganhou, e de muitas notícias de violência contra meninas e mulheres, mas sobretudo meninas, né? Esses casos de violência acontecendo nas escolas particulares, enfim. Eu vi muita gente falando, eu falei assim, eu quero muito participar desse debate porque eu penso sobre isso e estudo isso há muitos anos sozinha assim, com outras pessoas, mas sem comunicar isso, né? E aí foi uma coisa meio psicanalítica, até aproveitando que esse é um podcast de psicanálise, porque eu estava numa depressão muito profunda esse ano, muito profunda, como eu nunca tinha tido, assustadora mesmo. E eu estava num momento realmente assim que trocando medicação, mal. Eu nunca tive uma depressão tão forte em toda a minha vida. E de repente o meu jardim virou um borboletário, mesmo. Começaram a nascer muitas borboletas. Tem uma árvore aqui de casa que começou a ter muita lagarta. Eu fui ver que não era para matar, porque elas eram lagartas dessa árvore, do manacá de cheiro. E aí as lagartas começaram a ir todas pro portão e elas criaram, porque ele é verde, não sei se foi isso que atraiu elas tinham fileiras e fileiras de casulo. E como eu tenho gato, eles queriam matar as borboletas e eu fiquei cuidando das borboletas, literalmente. Então eu ficava lá cuidando da borboleta, vendo ela nascer, vendo ela voar. E eu fui fazendo um processo ali sozinha de ver a borboleta e eu via os casulos que as borboletas não nasciam, que elas ficavam lá seguras, mas o casulo secava e morria. E um dia eu tive uma catarse vendo um casulo de uma borboleta que não nasceu, eu comecei a chorar, eu falei, gente, eu tô me sentindo muito assim, eu vou fazer alguma coisa. E aí um dia eu fui lá, gravei o podcast sem roteiro e lancei. Plof! Sabe? E aí foi muito engraçado, porque foi muito nesse processo de observar as borboletas, né? Eu falo assim, gente, elas são tão pequenininhas, são tão corajosas, como que eu não consigo? Enfim, aí foi uma viagem interplanetária na minha cabeça de fazer relações e conexões, mas foi vendo isso que me deu essa coragem de colocar esse projeto no mundo, né? E no episódio é que eu não sei quando que esse aqui vai para o ar, mas no que vai no ar meu amanhã, dia 1º de julho, eu conto um pouco dessa história e de medos de colocar coisas no mundo, né? Então, acho que veio dessa vontade de comunicar. E aí o podcast veio porque eu falei, é um formato que eu tenho familiaridade já de participar das minhas amigas, tanto dos podcasts dela. É um formato em que eu não preciso aparecer, porque é só minha voz, então o meu rosto não precisa estar ali. E foi também porque eu li uma frase acho que é do Winnicott, aí vocês me corrijam se eu estiver errada, que fala que o artista vive a tensão entre querer mostrar-se e esconder-se. E eu me vi muito nessa frase. Eu falei, gente, essa sou muito eu, assim, eu queria muito me esconder num casulo para sempre e queria alçar voos enormes também. E essa tensão é muito doida dentro de mim. E aí eu falei, acho que o podcast é um pouco isso. Eu me mostro, mas eu me escondo também, né? Então foi por isso que veio o podcast. E o tema dos meninos foi porque é uma coisa que eu gosto de estudar há muitos anos, além de estudar isso como eu, né, eu faço parte do movimento feminista desde os meus 18 anos, mais ou menos, e sou mãe de 3 meninos. Um de 21, um de 17 e um de 16. Então, essa prática de educar meninos e de observar isso na escola, eu falei, eu tenho muito a contribuir com esse debate, e aí eu respirei fundo e fui. Foi mais ou menos isso. É muito bonito acompanhar teu processo, assim, eu acho que hoje, assim, né, digo por mim, mas acho que a Cauana pode dizer também, acho que mais do que como psicanalista, eu também tô aqui como mãe de menino, porque parece que, né, eu tenho um filho de 3 anos, parece que quando você descobre que você vai ter um menino, uma coisa também já se coloca aí agora, né, como é que faz, né, para educar esse ser humano, e sobretudo sendo menino, né, hoje. O que a gente pode ver, né, sobretudo na criação de meninas, é que nos últimos, pelo menos na última década, se investiu muito, né, nessa criação das meninas. A gente vê livros, a gente vê diálogos, todo um trabalho muito importante que foi de empoderar, né, as mulheres
e mostrar que elas podem, e algo que para os homens já é dado como se fosse de entrada, né? E acho que o primeiro ponto, né, que eu colocaria para a gente conversar, se hoje na criação, eu fico me perguntando se o trabalho foi todo de empoderar essas meninas, de mostrar que elas podem ser o que elas quiserem, estudar, fazer, estar, né, e como elas quiserem ainda, né, que a gente esteja muito longe do ideal. O trabalho com os meninos seria justamente de desempoderá-los ou de empoderá-los de outro modo, né? Ensinando para eles, talvez isso que a Cauana leu, um outro tipo de masculinidade, um outro tipo de virilidade, onde isso não é sinônimo de poder e violência, né? Como que a gente poderia aí, né, enquanto sociedade, pensar nesse trabalho que talvez seja justamente esse o paradoxo, né? Quase como se desempoderar fosse destituir, acho que é aí que esses discursos red pills ganham tanta força, ou de ensiná-los, né, transmitir um outro modo de ser homem, que também que tanto ser homem como ser uma mulher é uma construção, não é uma coisa dada de entrada. O que que você pensa sobre isso? Eu tenho um dos episódios, acho que é o primeiro episódio, que eu falo isso com a Maria Carol Medeiros, sobre essa educação desempoderadora, né? Porque, e também isso que você falou é uma coisa que eu observo e discuto muito, inclusive tenho muita vontade até de poder investir tempo nisso, porque a gente, de fato, né, pensar na educação empoderadora é muito gostoso você pensar nisso, você pensar em qualquer coisa que seja uma revolução, né, que seja uma quebra de paradigmas. Isso traz para a gente um impulso, uma vontade de fazer muito forte. Então, de fato, a gente investiu muito nessa década, né, nesse feminismo, nessa... Tem gente que vai dizer que não é a quarta onda, mas tem gente que diz que essa foi a quarta onda do feminismo, essa onda digital, né, que se espalhou muito pela internet, os coletivos, os movimentos Me Too e tantos outros de denúncia, né? Se isso não é, na teoria, uma quarta onda, isso tem um papel muito importante na disseminação do feminismo nessa última década. E a gente investiu muito nessas histórias, como você mesmo falou. Então a gente tem peças de teatro, a gente tem até filmes da Disney, da Pixar, mudando um pouco o roteiro, né? A gente tem a Frozen, que o fato ali não é tanto o amor entre ela e o cara, mas entre ela e a irmã. A gente tem a Malévola, que o beijo do amor verdadeiro é o beijo da madrasta, né? E não o beijo de um homem. Então tem aí já ainda outras, né, outras histórias sendo contadas de que o amor das mulheres não necessariamente é um homem, não precisa mesmo ser, mas a gente não teve novas narrativas para os meninos. A gente deixou eles completamente sem narrativas. E o Red Pill entra nesse lugar. Porque os meninos estavam precisando de pertencimento, de identificação, de narrativa, e o movimento Red Pill faz o quê? Pega meninos, sobretudo na adolescência, que eles estão com tudo efervescente, seja hormonalmente, psiquicamente, todas as questões colocadas, socialmente, e eles dão para os meninos pertencimento e resposta. Eles falam para os meninos tudo que um adolescente quer ouvir. Você tem razão, eu te compreendo, eu te dou um caminho. E a gente não soube fazer isso. Ou a gente, na verdade, nem percebeu que precisava fazer isso, né? A gente estava ocupada fazendo outra coisa também. Mas, e por que olhar para os meninos, e sobretudo, né? E aí agora com essa temporada do podcast, eu vejo cada vez mais o quanto. Eu falo justamente isso, de uma educação desempoderadora, mas ela é uma desempoderadora para meninos brancos também. Porque os meninos negros também estão precisando se empoderar em vários outros aspectos, sobretudo porque dentro dessa masculinidade hegemônica, os meninos negros ocupam um lugar muito diferente, tanto de vulnerabilidade, sobretudo aqui no Brasil, quanto de serem preteridos, por exemplo, em relações amorosas. Os meninos pretos, eles são preteridos em relação aos meninos brancos, por exemplo, e também de narrativas que não nos cabem, porque se para os meninos brancos a gente tem uma narrativa muito presa do que é o esperado deles, os meninos pretos também, de um lugar de que menino preto é todas as coisas mais pejorativas possíveis e racistas, porque o racismo, assim como o machismo e assim como o capitalismo sustentam toda a nossa estrutura social, né? Então, pensar em educar meninos brancos, desempoderando eles desse sentido que a sociedade coloca, de que eles podem tudo, mas empoderando no sentido de eles verem valor em outros valores, é muito difícil.
Porque entre pares, que é para onde a socialização das crianças e meninos acontecem com muita força, ainda é muito forte a valorização de comportamentos completamente tóxicos, de comportamentos que são violentos, de comportamentos que são predatórios, de comportamentos que são nesses lugares, né? Os meninos vão criando entre eles ritos de passagem, de pertencimento que giram em torno da violência entre eles e da violência com mulheres e com meninas. Então, eu acho mesmo que olhar para a educação de meninos agora é ter coragem de arregaçar as mangas mesmo. Não é uma educação confortável, não é uma educação bolinho, não é uma educação que você vai se sentir confortável. Eu, em vários momentos, me sentia cindida entre a mãe e a feminista, porque a mãe queria acolher e falar, vocês são fofos, e a feminista falava, pode parar, tá tudo errado, né? Não é assim que se faz, a gente tem que ser mais dura. Mas nesse sentido de que a gente precisa aprender coletivamente a dar esses contornos e assumir que eles são necessários. Porque senão a gente vai ficar. Lidar com o desconforto. Num momento onde a sociedade não sabe lidar com o desconforto, cada vez menos, né? As crianças não estão lidando com desconforto, os pais não estão deixando seus filhos se frustrarem, entrarem em desconforto, entrarem em questões conflituosas. Então, sim, eu acho que é uma educação desempoderadora dos meninos brancos, mas a gente precisa aprender a empoderar pelo exemplo, né? E aí, como que a gente cria uma sociedade que precisa de exemplos, sendo que a gente mal tem exemplos positivos nos homens adultos, por exemplo, que nos cercam, né? Mesmo homens que a gente acha que são legais e que passam no crivo, a régua é tão baixa que para ser homem legal, basta não ser horroroso, né? Então, também é uma construção que não tem ainda muito referencial. Então, eu acho que é um processo, ao mesmo tempo, desafiador, bonito, porque pode ser criado, precisa ser criado, né? E se precisa ser criado, a gente que precisa tomar conta disso, porque os Red Pill estão lá fazendo o trabalho deles. E a gente vai ter que fazer o nosso. Qual é esse trabalho? Não sabemos ainda, a gente está descobrindo, né? Eu fiquei pensando muito nessa palavra poder, porque existem muitos tipos de poder. Então, quando a gente pensa em desempoderar um menino, do que se trata isso, né? De que tipo de poder a gente está falando? E aí me lembrei de uma situação, até compartilhei com a Licene. Recentemente, minha filha vinha, ela vai fazer 9 anos, e ela vinha reclamando dos comportamentos de um menino da sala dela. E até então a gente estava escutando que tinha entre os dois ali uma certa provocação. De repente começou a vir queixa tipo, ele arrancou meu boné, puxou meu cabelo, me disse isso, isso e isso. E a gente começou a achar que a coisa estava passando do limite, né? Até um dia que ela falou que ela tentava desviar do caminho quando ele estava em algum lugar e tal. E nós fomos à escola e a escola, assim, teve uma habilidade que eu achei que foi muito bonita, que não foi assim, nem a de desencorajar minha filha a fazer a queixa dela, e a dizer, se eu vou de boné, eu não quero que toquem no meu boné, eu não quero que ninguém arranque meu boné da minha cabeça, nem também a de colocar esse menino num lugar do menino problema, o menino mal, né? Mas teve uma coisa que para mim foi muito importante, e aí assim, para contextualizar, porque senão pode ser mal interpretado, que eu tava comentando essa situação com uma amiga minha, ela falou, é machismo? E eu falei, pera, pode ser que seja mesmo, né? Porque conforme eu ia contando, até nas conversas com meu marido e com essa amiga, tem uma ideia, né, de que o menino tá provocando porque ele gosta da menina. E ele não sabe o que fazer com isso que ele sente. Então, isso é machismo, porque eles não sabem fazer com o que eles sentem pelas meninas e aí eles vão pela via da provocação, né, e tudo mais. Que a gente escutava na nossa época, né? Uma ideia já muito antiga. Falei, pode ser, e pode ser que isso seja mesmo efeito, talvez de uma criação um pouco mais machista, não sei, porque a, a narrativa da minha filha é que ele não faz com os meninos, ele faz com as meninas, né?
Mas eu achei que na conversa com a escola foi muito importante que a escola não tenha colocado as coisas nesse termo, porque isso ia fechar a conversa, né? E aí, o que que a escola fez? Chamou a minha filha, depois chamou ele e depois chamou os dois. E eles puderam conversar e ela pôde dizer para ele como ela se sentia, para além de qualquer narrativa pronta sobre uma situação que é clássica, Uhum, né? É, como ela se sentia, como era para ela quando ele falava, provocava ou arrancava o boné. E ele pôde escutar, pediu desculpas, prometeu que ele não ia mais fazer esse tipo de provocação. E aí foi muito bonitinho que a gente estava conversando com ela esses dias sobre isso. E aí, quando a gente perguntou como que as coisas caminharam, ela falou assim: por uns dias ele ficou bem distante. Parecia que ele estava com medo. uhum. Eu acho que foi o tempo dele processar o que que ele ia fazer com aquilo que ele tinha escutado. Mas agora, mamãe, você nem acredita, ele me chama para brincar. E hoje eu fui visitá-la na escola, que tem na terça-feira os pais podem entrar na sala, e eles estavam os dois brincando de adoleta. Olha que Uma legal. cena assim, que nunca tinha acontecido, né? Então, eu fico pensando, né, nisso de que foi que a escola conseguiu dizer o que se pode e o que não se pode no laço social. Então, que dizer para o menino que ele não pode provocar uma menina não é dizer que ele não pode se aproximar dela, Uhum. que ele não pode brincar com ela, ou que ele não pode até mesmo ter um impasse com ela, porque isso vai acontecer, mas que existem modos, né, diferentes que, como você diz, a gente precisa construir para dar novas estruturas mesmo de experiência para eles, né? Não, muito perfeito isso que você traz, porque é uma delícia de ouvir, de imaginar essa situação, porque é muito dado, né? E aí a importância do letramento de quem está na escola, né, para as questões de sexo e gênero, é porque a gente vai passando assim, ah, menino é assim mesmo. Ah, esse é o comportamento de menino. E eu tenho um irmão, né? E eu percebi muito isso na minha história lá em casa. Minha mãe sempre, quando a gente tinha conflitos, eu e meu irmão, ela falava pra mim assim, Ana, você precisa entender o seu irmão. O seu irmão, ele é assim, assim, assim. Então, ela me letrava, né, com uma inteligência emocional, de saber observar, de saber ler o outro, de saber refletir e modular o meu comportamento. Tudo isso eu tive. O meu irmão nunca teve. Ela nunca parou para ele e falou assim: Beto, você precisa entender sua irmã. Porque a sua irmã é assim, assim, assim. Eu nunca fiz isso com ele. Durante anos eu achei que era porque ela amava mais ele. Mas hoje eu acho que é porque ela apostava mais na minha capacidade de fazer isso. Porque as mulheres têm isso como coisa de mulher, de menina. Né? Se espera que a gente tenha esse lugar da compreensão, do acolhimento, da alteridade, como se fosse inato na gente. Né? E os meninos não, então é natural que o menino faça isso. E pode até ser dentro de um lugar muito cuidadoso que ele achasse ela muito legal e não soubesse se aproximar. Porque o que ele tem de repertório é a violência. Porque é assim que ele vai se aproximar dos amigos dele. É assim que ele vai se aproximar, enfim, né? Até quando os meninos querem ser afetuosos uns com os outros, a gente repara na quadra, eles se socam, pulam um no outro, dão um empurrão. Tem ali um repertório, né? Então, quando você ensina e fala, olha, o que que você faz quando você gosta de alguém, né? E você vai letrando, isso já é construir novos futuros, inclusive é, construir para esse menino que ele consiga valorizar isso, porque certamente quando você conhece uma coisa, não tem como você desconhecer. Então você abrir o olhar para isso, ele vai com certeza olhar para esses olhares e saber fazer boas escolhas. Porque quando a gente fala de poder, acho que quando você faz essa pergunta, o que é o poder, né? A gente tem o poder do indivíduo dentro das suas relações, e aí são as questões individuais de cada um. Mas a gente tem os signos de poder que são sociais e que são coletivos, que é neste lugar que todo homem tem mais poder que uma mulher. É claro que nem todo homem, porque no um a um você pode encontrar um homem muito mais frágil do que você. Você pode encontrar um homem muito mais sensível, vulnerável, uma série de questões. Mas dentro deste universo masculino que a gente vive,
machista e patriarcal, todos os homens têm acesso a isso. Basta ele escolher não se servir deste banquete do machismo. Mas a violência, a subjugação de mulheres, tudo isso está à disposição deles com naturalidade. Então, arrancar o boné, ser um pentelho, bater na menina, é coisa de menino, porque faz parte desse repertório cultural, né? Quando a gente para e fala, não, isso não é coisa de menino, isso é coisa de um comportamento muito ruim que a gente vai conversar aqui agora para acabar com ele, né? Mas precisa bancar, porque em muitos lugares, em outras escolas ou em outras situações, poderia até falar que estão doutrinando já esse menino, que falar disso já é querer falar de feminismo, por exemplo, né? Quando você fala de uma situação e você fala, não, isso está errado, sem nomear, hein? Sem nem colocar menino, menina, machismo, nananana, já começa, não, mas você está fazendo uma oposição, não, mas está querendo educar esse menino para ser uma outra coisa, né? Quantas vezes isso não acontece quando você quer letrar um menino para uma inteligência emocional ou para uma leitura mais respeitosa de contexto? Mas você quer transformar esse menino num viado? Quantas vezes eu já não escutei isso, por exemplo, na minha família, na educação que eu dava para os meus filhos, né? Como se ser gay fosse um problema, um xingamento, ou seja, já uma visão super homofóbica, e como qualquer possibilidade de uma educação que não seja essa viril fosse uma educação para qualquer outra coisa. É um medo de encarar outra possibilidade de ser homem. Então, é tão frágil essa construção que qualquer abertura que tente se fazer é como se estivesse querendo desconstruir uma pessoa inteira, e na verdade não, né? É interessante isso, né? Porque é como a gente tende a pensar que afetos e expressões afetivas que são eminentemente humanas ficam facilmente atribuídos a uma coisa feminina, né? Então, que um homem que se emociona, que é empático, que é sensível, que não vai lá e puxa o cabelo, que só senta e conversa ou senta e brinca, né? Que ele está deixando, ele se torna menos menino, né? Menos viril, menos masculino, por justamente se humanizar um pouquinho mais, né? Eu Uhum. acho que esse é um ponto interessante para a gente trazer, porque me parece que é exatamente isso, né? Eu vejo pela minha educação também, né? Dessa coisa de você já é criada desde o começo a não falar alto, a não desrespeitar o outro, a não falar por cima do outro, a entender os meninos, a sentar certinho. Tem toda uma etiqueta que você vai crescendo, pautada, e no qual os meninos estão sempre livres, né? Eu cresci com aquela famosa frase, né? Prende suas cabras que meu bode tá solto. Eu só tinha, Sim. né? No condomínio que eu morava, só era eu e minha irmã de menina. O resto era tudo menino. Então, assim, meu pai, o que que ele fazia? Prendia a gente em casa porque era isso, né? Não podia estar. Os meninos estavam livres brincando na rua e a gente mais dentro de casa, né? Com saídas pontuais. é, Mas é isso. Então, todos os afetos que são, né, eminentemente humanos ficam completamente, né, para os meninos isso não é ensinado. É muito Não é. interessante ver isso e o quanto hoje na educação de meninos, né, conversando com outras mães que também estão na mesma fase que eu, é muito interessante justamente ver o quanto isso tem sido um ponto importantíssimo na educação, né? O menino poder expressar, porque é muito interessante, assim, eu vejo pelo meu filho, a gente conversa, fala sobre, mas é muito mais fácil para ele expressar a raiva. Ele Uhum. consegue nomear muito mais facilmente a raiva do que qualquer outro sentimento, porque ele está chateado, que ele está frustrado, que ele está feliz. E a raiva, ela é muito autorizada para os meninos sentirem, né? Inclusive tem até um livro sobre meninas sentirem raiva, porque quando eu vejo meninas com raiva, eu dou uma incentivada, sabe? Sente mesmo, vai, sente essa raiva, porque a gente é sempre educada a sentir a raiva e implodir, né? A não externalizar a raiva. Mulher que externaliza a raiva é louca, é descontrolada, é histérica, né? Desde que o mundo é mundo, a gente vai tendo esses mecanismos de coerção mesmo, né? Para emoções mais fortes para as mulheres. E, e acho que essa coisa da raiva dos meninos, né?
Porque por mais que a gente eduque, assim, fazendo uma curadoria do que ele vai ver, do que ele vai... Não adianta, ele tá na sociedade, ele vai ver um monte de coisa, né? Então, a raiva, ela é um lugar que os meninos são encorajados, não porque eles são encorajados, mas porque eles não são nem um pouco interrompidos na raiva, né? A raiva, porque a gente tem esse olhar muito contaminado do isso é coisa de menino. Então, por exemplo, quando a filha da Cauana diz que precisa desviar o caminho, ela passa a pensar aos 9 anos que caminho ela vai fazer, isso é muito violento. Mas aí, quando você vai educar um menino para fazer diferente, vem a violência nossa, de educadoras, de mães, a querer pensar que esse menino não reproduza isso. Isso é visto como violência. Não tá certo. Mas a menina, aos 9 anos, ter que pensar que caminho que ela vai fazer para não passar por uma situação que ela não gosta, isso é até hoje, a gente faz isso, a gente pensa no caminho que a gente vai fazer. Outro dia, um exemplo super bobo, assim, eu tava na academia com meu marido, raramente a gente malha junto, porque ele odeia malhar, mas a gente foi na Smart Fit e ele tava com a garrafinha dele, eu com a minha, e a gente deixou as garrafinhas e a gente esqueceu as garrafinhas longe. Aí a gente foi buscar as garrafinhas, eu automaticamente fui no filtro e desperdicei toda a minha água. E ele falou, por que você tá fazendo isso? Aí eu falei, nossa, eu falei, como é bom ser homem, né? Eu falei, porque na minha cabeça eu já pensei que algum homem viu que aquela garrafinha era minha, que poderia pôr uma coisa lá dentro. Tipo, é o tempo todo pensando em táticas de sobrevivência. E ele falou, Ana, eu jamais pensaria nisso. Eu falei, sim, porque você é homem, né? E quando a gente pergunta quando que a gente começou a ser assim, é nisso, é na escola, é pequenininha ainda, né? É evitando A situações gente nem de... sabe dizer, né, Ana? Nem Assim, sabe. não tem uma data de início, né? Eu Não. estava assistindo uma série com meu marido, Cabo do Medo. Sei que ele tá vendo também. É uma série de suspense, não tem nada a ver com a nossa conversa aqui, mas assim, é, tem uma coisa acontecendo na série, uma ameaça representada por um homem, e é um casal que está sendo ameaçado, né? Um casal com seus 2 filhos. E a mulher, ela tá desde o início do primeiro episódio dizendo: estamos sendo ameaçados. Nossa família está sendo ameaçada, nossa casa está sendo ameaçada, esse homem quer nos matar. E o marido, imagina, tá tudo bem, Ele só quer ser nosso amigo, né? só quer ser nosso amigo, vai beber com o cara. E eu falei pro meu marido, eu falei, você tá vendo como é forte isso, assim? É uma encenação, nem sei se o roteiro pensou em alguma coisa para expressar alguma coisa com isso, mas assim, é uma expressão muito acertada da nossa Uhum. cultura, né? De que a mulher ela tá sempre lá na frente em relação a todas as coisas da família, da casa, dos filhos e também, e principalmente, dos perigos e da ameaça, porque o corpo feminino ele tá sempre ameaçado, né? Uhum. E Então, Não, pode e é falar. isso, né? Ouvindo a história da sua filha, eu pensei nisso, assim, de tudo que mais me chamou a atenção é ela falar que estava desviando o caminho, né? E aí a gente faz isso, a gente desvia o caminho, a gente vê um homem que olha diferente, a gente vê uma situação, é uma experiência de estar no mundo muito diferente, muito diferente. E aí o caminho não é ensinar os meninos a viverem em situação de alerta, né, o tempo todo, não é isso, mas eu gosto muito de uma coisa de Instagram que eu vi que era assim, se os homens, que algum machista falou assim, se não existisse homens no mundo, quem ia defender as mulheres? Aí uma mulher vai lá e pergunta: de quem? Defender de quem, né? De quem? Né? Não É precisaria, sim. né, ter defesa. E aí eu fico pensando, porque aí tem uma coisa que é um dia eu tô me pegando agora, né? Vou aqui vou elaborar uma questão aqui, porque eu não tenho nenhuma resposta para ela, mas o que eu tenho observado, que o sistema é tão complexo, é tão injusto, a maneira como ele é tão bem estruturado, que quando um homem ele resolve abrir mão dos seus privilégios no sentido de se questionar, no sentido de rever mesmo quais são esses privilégios e qual é o seu lugar, esse homem automaticamente ganha uma dimensão de valorização gigantesca. Ele vira um super cara, né? E aí quando a gente vai olhar um super cara, não é nada mais do que uma mulher comum, né? O super pai é a mãe comum,
Né, a gente vai vendo assim, mas ele é um cara muito legal, porque ele, agora essa coisa que vocês trabalham, vocês são analistas, né? Terapia em dia, né? Virou quase um trunfo dos homens que fazem terapia, que são terapeutizados e tal, como se eles fossem alguma coisa que merecesse aplausos, né? E aí o que eu vejo, que eu acho que é onde a gente precisa se pegar para perceber essa virada, porque a gente vai educando meninos de uma maneira que a gente acredita, esses meninos vão sendo mais sensíveis, eles vão sendo mais respeitosos, eles vão tendo outros tipos de letramento, experiência no mundo com relação às mulheres, aos próprios amigos, a eles mesmos. E numa certa idade, isso é muito legal, isso é muito fofo, isso é muito bom. Num dado momento, isso vira um problema, porque eles viram alvo. Quando os meninos começam a querer ter alvos, esses meninos intragrupo, né? Meninos não procuram alvo só em grupos de meninas, entre eles também, para reforçar esses padrões. Então, eles viram alvo. E, sobretudo, infelizmente, as meninas, por conta de toda a socialização, não se interessam por esses meninos na escola. Elas se interessam pelos valentões. Elas se interessam pelos que exercem a supermasculinidade. Então, o que eu tenho visto? Esses meninos que cresceram super sensíveis e legais, eles param num dado momento, olham e falam assim: o que eu ganhei com isso? O que eu ganho sendo esse cara legal? Nada. E aí é muito comum ver esse cara super legal se tornar um incel, se tornar um red pill. Porque aí esse menino fala, mas espera, eu sou muito legal, eu não tô ganhando nada com isso, eu não tô ganhando a admiração dos meus amigos, eu não tô ganhando as meninas, por exemplo, a admiração delas, né? Nesse caso, gente, estou falando da minha observação, isso não é uma pesquisa, tá? É a minha observação do meu universo, mãe, professora e tal. Os meninos homossexuais acabam que eles têm essa vantagem, entre aspas, porque eles se juntam com outros meninos mais parecidos com eles, então há uma válvula de escape aí, e eles enfrentam homofobia juntos de um outro lugar, mas tem aí pelo menos alguns, né? Tanto que eu vejo que, por exemplo, esses meninos mais sensíveis, mesmo sendo héteros, acabam tendo muito mais amigos gays e amigas mulheres do que amigos homens heterossexuais. Uhum. Mas muitos olham e falam, não tô ganhando nada com isso. Não tô ganhando nada com isso. Não tô ganhando respeito, não tô ganhando admiração e não tô comendo ninguém. E aí vem o movimento Red Pill que fala justamente isso, que são os incels, que são os celibatários involuntários, né? Eles não têm relações com mulheres e eles culpam as mulheres por isso, porque eles acham que eles mereciam um prêmio. Então, mesmo assim, como que a gente desconstrói esse nó, que é eles entenderem que eles têm que ser pessoas melhores, porque sim, e não porque eles vão ganhar um prêmio, e não porque eles vão ser premiados por isso. Só que, quando eles optam por ser, né, operar na masculinidade vigente, eles têm vários microprêmios, porque é muito bom estar num sistema que foi Sim. feito para te beneficiar. Então, essa construção de valores, de reconhecimento de pares, para mim é por isso que eu falo que a escola é o lugar, acho que mais impressionante e maravilhoso do universo, porque ainda é o lugar onde a coletividade se instaura, né? Cada vez menos a gente tem comunidades hoje em dia, a gente não tem comunidade, tá junto, família grande, conviver um monte de gente, né? É, e criar esse tipo de valoração entre pares, para que esses meninos, quando cresçam, não tenham essa sensação de fui traído por esse discursinho. Fui traído, não tô ganhando nada Uhum. com isso, né? É Porque eles porque olham. porque assim, eu acho que esse é o grande desafio, né? Porque, veja, os incels, o discurso Red Pill, ele já vem com um método pronto, né? Uhum. Faça isso, é quase, tem um formulário, um modus operandi, e seja assim, faça assado. E eu acho que o que a gente está discutindo é justamente uma pergunta sem resposta. Como Uhum. pluralizar as masculinidades e esses outros modos que o menino pode subjetivar o seu modo de ser homem, que eu acho que é uma pergunta em aberto, e acho que é aí que talvez a gente acaba perdendo muito mais para esses discursos do que ganhando, porque é uma pergunta que parece que a gente não tem muita resposta, é sempre no caso a caso. Porque, veja, não é uma resposta que vale para todos nesse caso que a Cal conta. É um menino que foi conversado com ele naquele momento específico. Isso não dá para pluralizar para todos, né? É Uhum. sempre no um a um, no caso a caso, na situação a situação. Então, acho que a gente fica. Eu acho que esse é o grande desafio aí, né? E que é Da quase um criação dos meninos. convencimento, porque é muito sedutor você estar do lado do poder. Quem que não quer estar? Ainda mais quando você é adolescente, que você está numa fase de completa, né, essa transição da infância para a vida adulta,
né? Que você vai percebendo aí um monte de luto de que você não é mais criança, mas que você vai crescer. Quem é esse homem que eu quero ser? Aí a gente tem um monte de exemplo nos filmes, nas histórias, nos livros, nas novelas, na própria família, no próprio futebol. Por isso que o episódio do futebol, né? Que foi um Uhum, episódio que eu gostei muito de ter feito, porque o futebol tem essa pedagogia do que é ser homem com muita força. E aí a gente vai fazendo essas. Mas eu acho que a escola é esse lugar por isso, porque essa experiência que esse menino teve na escola da filha da Cauana é uma experiência que ele teve na escola. E aí a escola é um lugar que pode sustentar. Mas a gente vem de uma onda tão grande de demonização da escola, né? De que o professor virou um grande inimigo, de que a escola virou uma grande inimiga das pessoas, né? E com esse debate agora do homeschooling, justamente porque os pais querem falar, não, mas eu quero escolher o que meu filho vai aprender ou não. É como se a escola não tivesse que responder a um projeto político-pedagógico, como se a escola não tivesse normativas nacionais, ou seja, a escola não ensina só o que ela quer também, né? Então tem uma deturpação muito grande do papel da escola. Mas foi na escola que esse menino pôde acessar essa informação de, vem cá, né? Até para ele parar para se perguntar por que ele está fazendo aquilo. Então, eu fico pensando sobre esse nó, essa pergunta aberta que você traz. O Felipe Molina, que gravou um episódio comigo, que ele é um psicólogo da análise do comportamento, ele falou uma coisa que eu achei muito legal, né? Que o movimento Red Pill, e a gente tá falando do Red Pill, mas tem vários outros, né? Tem aquele Man on the, sei lá, não sei nem os nomes todos, mas tem vários que são dessa mesma lógica, que eles apresentam método sem valores. E a gente tem muito valor, mas a gente não tem método. Isso, eu queria chegar nesse ponto, Ana, porque assim, a Licene traz, né, que é uma questão de caso a caso. Como, por exemplo, esse caso, essa situação com a minha filha foi tratada ali. E sem dúvida, é uma questão de caso a caso, né? Mas eu me pergunto se a gente ficar nesse lugar, a gente vai conseguir fazer frente, Uhum, né, a esses discursos totalitários. Então, o que eu fico pensando, né? Porque assim, a Licene tem toda a razão. Esses discursos, eles grudam na massa. São discursos para massa. Se você tirar um par ali e colocar numa, não sai nada, sabe? Não uhum, tem troca, não tem, tem inabilidade social, inclusive. Mas pensando no que a gente pode fazer, eu fico com a sensação de que a gente precisa criar um imaginário para os exato. meninos, que ainda não existe. E esse imaginário, ele precisa ser para muitos. Uhum, Então eu fico pensando filmes, peças, artistas, séries que tragam figuras que encontram outros modos de habitar a masculinidade. uhum, Me vem, por exemplo, de imediato, assim, né, uma figura como a do João Gomes, por exemplo, que é um uhum, cantor de sucesso, que tem um poder de várias camadas de poder aí, que canta uma música, né, que tem uma narrativa como a sertaneja, né, por exemplo, que é uma narrativa bem heterossexual e tudo mais, que tá num meio que até hoje foi extremamente machista, né? Os boiadeiros, a vaquejada e tudo mais, mas ele traz, e isso que é interessante, sem nem precisar dizer muito escancaradamente, uma outra imagem, uhum, né, para o masculino, assim. Tem várias séries que eu acho que têm tentado trazer outras expressões, né? Porque se a gente ficar preso à, à, à nossa exigência, né, do caso a caso e da singularidade, a gente não vai conseguir conversar não vai. com os meninos, assim, eu fico com essa sensação. Eu acho que é nessa mesma medida, né? Eu acho que tem uma. E aí é o grande. Eu acho que a gente enfrenta dois grandes problemas, né? Um foi a pandemia, que a gente não estava esperando, e o quanto ela acelerou a digitalização de todo mundo. E, e aí, com isso,
Por isso que eu acho que teve esse excesso da pandemia e com isso vieram as Big Techs. Quando todo mundo ficava falando, as telas são um grande problema, para mim as telas elas são de menos, assim, no sentido de que a tela por si só não é um problema. Mas a maneira como a gente tem o acesso à tela hoje é um problema muito sério, porque a gente tem hoje, por exemplo, os algoritmos que vão definir a experiência de cada um quando entra nessa tela. Então, quando a Sheili, sabem quem é a Sheili? Ela um, fez um vídeo falando, né, que ela fez um teste. Então, ela entrou no TikTok, colocou que ela era um menino de 14 anos. E aí, automaticamente, começaram a vir vídeos indicados pelo algoritmo de menina rebolando, de violência sexual, de arma, de carro, todo o imaginário do macho alfa, né? E aí depois ela fez a mesma coisa dizendo que era uma menina. E vieram muitos vídeos de magreza extrema, de moda, de maquiagem, de como conquistar um menino, quase revista Capricho hoje em dia, né? Reloaded, tipo, do TikTok. Então tem uma pedagogia mediada pelo algoritmo que é muito forte. Para além disso, o algoritmo ele vai né? Se antigamente acharam que nossa, a internet vai ampliar nossos horizontes, pelo contrário, a internet pode ter feito isso, mas o algoritmo ele faz assim, né? Ele deixa muito nichado. Então, você está lá no YouTube vendo um vídeo sobre a cor rosa. Todos os próximos vídeos que o YouTube vai te indicar são sobre a cor rosa. Pink, rosa claro, rosa escuro, tal, mas sobre rosa. O YouTube não vai falar, vem ver verde. Tem preto também. Não, porque ele entendeu que você gostou de uma coisa, ele vai te reforçar tudo aquilo. Então, isso vai fazendo com que na hora que eu encontro uma pessoa ao vivo e essa pessoa fala, não concordo com você, a pessoa buga, ela não sabe nem o que fazer. Porque a gente desaprendeu a discordar. E aí, quando você fala do imaginário, eu acho que é o lugar mais importante, mas o mundo lucra com a masculinidade da maneira como ela é. Então, da mesma forma que nos últimos 10 anos a gente e a indústria incentivou muito novas narrativas sobre o que é ser mulher, sobre o que é ser menina e ganhou espaço, isso precisa ser feito com os meninos, né? O problema é que é tudo tão costurado que quando você, por exemplo, faz um vídeo de meninos, um filme de meninos mais sensíveis, logo eles são chamados de gays. Então, é construir e desconstruir ao mesmo tempo. Então, o que fazer, né? Eu sou muito do pacto coletivo das leis, por exemplo, né? Então, assim como, por exemplo, a gente tem a lei 10.639, que obriga o ensino da cultura afro-brasileira, das religiões de matriz africana, enfim, de toda a cultura negra nas escolas, a gente precisa de uma lei regulamentada com um currículo construído sobre educação de sexo e gênero, sobre educação de meninos e meninas. A gente vai precisar colocar isso como um pacto social obrigatório. Ao mesmo tempo que a gente vai precisar cobrar dos lugares que a gente vê peça, teatro e coisas que se façam outros tipos de narrativa. Assim como a gente vai ter que fazer o papel individual de dentro de casa, né? De fazer essa educação. Então, se for só a gente, por isso que a educação de meninos não é um assunto só de mãe. Porque só a gente educando não vai dar certo nunca. Nunca, ainda mais daqui a pouco quando eles crescem e começam a confrontar a gente, né? E aí, no momento, vão ficar com mais raiva ainda dessa educação e vão querer justamente ser o oposto, né? Eu vi ontem um filme na Netflix, super água com açúcar, porque apesar de feminista, eu amo uma comédia romântica. E é um filme que é uma versão nova daquele filme Mensagem para Você, que era do Tom Hanks com a Meg Ryan, super antigo. E é muito legal, porque na cena, não é um spoiler, tá? Porque é uma comédia romântica, todo mundo sabe o que acontece. Dá tudo, eles se apaixonam, dá tudo errado, tudo certo, fim. É isso. Não há surpresa. Mas, na hora que vai dar tudo certo, quem fala, eu tô com medo, eu não sei o que fazer com tudo isso, é o cara. E eu achei tão legal essa sacada, é isso, é sutil. Mas não é ela que tá lá sofrendo, ela tá super bem resolvida com o que ela quer. E ele que fala, eu tô assustado, eu tô com medo, eu não sei o que fazer, me ajuda, né? Ele tá ali se vulnerabilizando de um jeito que eu nunca vi um menino fazer isso num filme, né? Um jovem galã, e ele é um galã, ele é um ator que a juventude ama ele, assim, ele é um cara bem famosinho. Então eu falei, olha que legal, talvez essa cena para os meninos que vão ver esse filme possa gerar esse tipo de efeito. Mas eu acho que é um trabalho em muitas vias, né? Mas é um trabalho que não tem como a gente abrir mão. Até porque se a gente for pensar nos problemas do mundo de hoje em dia, para além dessas questões homens e mulheres, a gente está numa crise de cuidado absurda, né? A gente está com o aquecimento global, a gente está com inúmeras guerras, a gente está com conflitos
simultâneos no mundo inteiro, e eles todos têm a mão dos homens ali, né? São países governados por homens, são escolhas de empresas dominadas por homens, e os homens estão acabando com o mundo. Porque o cuidado sempre foi relegado a nós mulheres, o autocuidado e o cuidado com a sociedade, com a família, com os filhos, com pais adoecidos. Então, é muito doido, assim, eu sempre gosto de trazer essa reflexão que o cuidado sempre foi das mulheres, mas o lugar social de cuidar da sociedade sempre foi dos homens. E é claro que isso está dando errado. Tanto que países Sim. que responderam, por exemplo, à pandemia da melhor maneira possível foram países governados por mulheres, que era Nova Zelândia, que tinha uma Nova presidenta, Zelândia, sim. né? E outras experiências que tinham mulheres à frente que conseguiram fazer isso melhor, porque o cuidado, ele é uma tecnologia, ele é um aprendizado, ele é menos valorizado, mas ele é fundamental. Então, a gente ensinar os meninos a cuidar desde pequeno, a cuidar de si, a cuidar do outro, mas acho que o nó fica justamente na adolescência, quando eles entendem que eles não ganharam nada com isso. Porque ainda eles crescem Uhum. achando que eles devem ganhar algo com isso, entende? Isso ainda está muito enraizado. E acho que a gente que é mulher não para, olha para o mundo e fala, nossa, eu não ganhei nada com isso. A gente nem tem tempo para pensar sobre isso, né? E aí, por que eles sempre estão pensando que eles vão ganhar com isso? E talvez se ganhe, né, alguma coisa, só que essa coisa não é imediata. E não é E não valorizada, né? E não é valorizada desse modo, né? E talvez ela possa ser vista e experimentada depois. Uhum, Então, é um trabalho também de ensinar esses meninos a terem paciência. É difícil quando eles foram ensinados por tantas gerações a não esperar nada, uhum. não esperar para nada. Eu lembrei também de uma série, você falando do filme, como eu atendo muitos adolescentes, eu vejo todas as séries adolescentes, né, pelo menos as Adoro. que mais fazem Aham. sucesso eu tenho que assistir. E tem essa série agora, Off Campus, Tô que louca para ver. que fez muito sucesso Uhum. entre meninos e meninas, e aí tem um personagem central que é muito interessante, ele é um rapaz, o brilho da universidade, né? Ele joga hóquei, que é um esporte super violento. Eles são incentivados a se trombarem, a se Sim, chocarem, né? A serem violentos uns com os outros. E o pai dele é um jogador de hóquei muito famoso, que era muito violento, conhecido por isso. E ele tá tentando habitar o mundo do hóquei porque alguma coisa de prazeroso, né, ou de desejo esse pai transmitiu pela via do esporte, mas ele quer fazer diferente e ele não sabe como. E aí tem uma cena em que ele bate num rapaz que tinha cometido uma violência sexual contra uma menina, né? Não vou dar muito spoiler aqui. E a namorada dele vai confrontá-lo e ele tenta justificar aquela violência, né? Dizendo ele merece. Ele é um assediador, um estuprador. E ela diz: não, você não pode fazer isso nem assim. Então tem um legal. Ah, eu quero muito certo, ver. tem uma revisão, sabe? Uhum. Dessa virilidade ali na série com uma linguagem para os adolescentes, porque eu acho que essa é a coisa também, né? A gente falar com eles de um modo que eles entendam, Uhum. entrar no universo deles e não ficar nesse discurso intelectualizado Total, total. Uhum. que assim é asséptico, né? Que não faz laço com eles, que aí não adianta, a gente não vai para lugar nenhum. Nada. Não, e adolescente precisa dessa identificação, da Sim. admiração. Não dá pra gente falar dessa maneira. E te ouvindo, eu pensei muito numa situação, numa cena, na verdade, que era justamente de dois meninos, numa outra escola que eu trabalhei, e que eles tinham esse lugar da violência como o lugar deles principal, e eles foram fazer teatro. E no teatro, eles descobriram, né, que aí eles foram estudar comigo num projeto social que eu dava aula. E no teatro, eles descobriram justamente que o papel da violência era a única maneira como eles sabiam se comunicar, porque eles não tinham aprendido outra.
E aí, quando eles puderam olhar para isso e rever o papel da violência, porque aprenderam outras formas de se comunicar e de fazer coisas, eles falavam, a gente até consegue agora conquistar mais coisas do que a gente quer, porque a gente não está usando essa violência, que é o lugar muito rápido dessa via. Né? E que para um adolescente que não tem córtex pré-frontal formado, que o tempo entre o que acontece e a reação é muito curtinho, né? Ainda ter esse ensinamento de parar para refletir, para agir de um outro modo, é muito mais difícil, mas há muitos ganhos. E esses ganhos, quando eles são descobertos internamente, que eles de fato sentem isso, e se surpreendem, se encantam com isso, é um caminho de muita potência, né? Eu tô muito doida para ver essa série, porque as minhas amigas adultas têm falado dessa série super bem. As pessoas estão gostando de ver essa série, né? Ana, foi uma alegria conversar com você. Meu Deus, a gente podia ficar mais umas 3 horas aqui Nossa, falando. fácil, gente, eu ficaria também. E então, Eu acho assim, que a gente pode fazer uma segunda parte, né? Porque podemos, tem com certeza. muitas coisas que eu até anotei aqui e não deu tempo Não, e já fica de aqui te publicamente o perguntar. convite para vocês irem gravar comigo na Fiada, porque aí a gente faz uma Ah, vai ser um Fica legal. prazer. Iremos com. E aí a gente aproveita aqui para divulgar justamente o episódio que foi como que a gente chegou na Ana, que o nome do podcast é Afiada, e o episódio 6 o que um menino aprende quando aprende futebol, né? O Uhum. Dentre episódio todos, é perfeito um para o episódio nosso tempo agora de nosso e para o Copa do nosso Mundo, né? momento, mas todos os outros, porque eu já maratonei Sim, aqui, então eu recomendo. Ah, eu espero vocês, a gente combina, vocês gravam comigo também e a gente continua esse papo. Porque acho que é isso, acho que é a gente pensar juntas, outras pessoas ouvirem a gente e terem ideias, porque é um trabalho que vale a pena ser feito, né? Tem gente Sim. que fala assim, mais um trabalho para nós mulheres. Eu falei, cara, a gente tem tantos trabalhos, quando a gente pode escolher qual a gente quer, eu acho que é um baita de um privilégio, né? E esse é um trabalho que eu acho que vale a pena ser feito, porque sem dúvida. é mudar o mundo, né? E aí, só para finalizar, queria falar só uma coisa que eu estava ouvindo quando a Cauana falou que eu pensei também, dessa relação das meninas se apaixonarem por esses meninos, né? E aí acho que a gente pode até conversar sobre isso, se na psicanálise a gente tem uma explicação sobre isso, Eu porque eu acho pensei que nisso também também, eu queria falar, mas entrou em outras coisas e não. também é uma Uhum. tecnologia de violência, porque quando a menina só tende a se apaixonar por homens valentões, ela também está se colocando em risco. Como que a gente ensina a menina a se apaixonar por homens seguros? E aí, falando de filme, eu lembrei daquele filme De Repente 30, clássico, que ela não se apaixona pelo Mark Ruffalo quando eles são jovens, porque ele é o bobão, porque ele é o cara legal, todas querem aquele valentão idiota, e quando mostra eles adultos, o Mark Ruffalo virou um puta de um partido e o valentão virou um babaca mor, né? E aí ela vê que, puta, a gente quando cresce, passa dos 30, fala, a gente aprende mais a se apaixonar melhor. E eu acho que isso também tem uma razão de ser. Eu acho que também colocar as mulheres se apaixonando por homens violentos também serve ao patriarcado. Então acho que a gente pode deixar essa conversa para nossa conversa na Fiada. Adorei, Adorei. Porque eu quero adorei. entender como é que a psicanálise olha para isso também. Por quê, né? Se é por Uhum. causa dos exemplos, se é porque o pai é assim. Aí eu já não sei, gente, porque eu não sou psicanalista, quero muito ser um dia. Eu só tô pensando aqui numa coisa, só para encerrar, Fala, fala, que eu fala. acho que é essa lógica do cuidado, né? Na medida em que a menina aprende a ser cuidadosa com o outro, ela também não aprende a cuidar muito de si, né? E se sujeita muito facilmente para ser amada a algumas Uhum, coisas que levam a lugares complicados. E os meninos com esse desleixo, essa falta de cuidado que a menina vem para querer cuidar, né? Quase, uhum. quase adotando o menino Sim, como um filho. Eu acho que é aí que a coisa, eu acho que a lógica de poder se dá muito por aí. Eu acho que repensar as dinâmicas de cuidado, ensinar, acho que desde o início os meninos a se cuidar e a assumir o cuidado de uma casa como parte integrante de uma casa, né? De que ele também suja, de que ele também precisa limpar, de que ele também circula nesse ambiente, de que ele também é um sujeito dentro da economia doméstica, sabe? uhum. Que eu acho que faz parte também da gente pensar os novos meninos por aí que Faz estão todo aí sentido. hoje, né? Uhum. Não, acho que tem muitas camadas, porque essa lógica do cuidado, muitas vezes o que as mulheres vão dizer é que elas se sentem cuidadas quando o homem
põe sua virilidade em cena, que elas se sentem Uhum, protegidas, Uhum. né, mas protegidas de quê exatamente? Então tem muitas muitas perguntas, né, pra gente perguntas. fazer. Tem essa fantasia de que a mulher vai mudar o homem, Sim. Uhum, né, de que ela vai então ser a escolhida para fazer dele um grande homem, e isso aí dá muito pano para manga pra gente muito pano conversar. para manga. Então a gente faz a parte 2 falando disso depois lá no Afiada. Ótimo, Combinado. combinado. Obrigada, Ana. Eu que Obrigada, Ana. agradeço muito, gente. Obrigada mesmo. Foi muito legal, muito bom. Obrigada. Um beijo.